meu corpo não era assim. Na verdade, eu não era assim. Você já se pegou pensando nisso em algum momento? Nós mulheres 30 a mais passamos por um processo onde a nossa vida, onde a nossa percepção de prazer vai mudando porque o nosso corpo muda. Esse papo é um papo de mulher, mas é para qualquer idade. É bom para se aprender e o tema de hoje é lubrificação. É para a gente entender que lubrificação tem a ver sim com o hormônio, mas vai muito além da testosterona, que normalmente nós mulheres, principalmente na época da menopausa, relacionamos que essa falta de lubrificação é por falta de testosterona, pela fase da menopausa. E na verdade a gente já sabe que tem vários pontos que devem ser vistos, devem ser observados, enquanto a nossa vida segue o seu rumo, a sua rotina do dia a dia. E que esses pontos fazem com que esse ato sexual, que a vida sexual, ou aquilo que a gente considera como prazer, não seja tão bom porque alguma coisa nos falta. E pensando em lubrificação, nós temos que saber que sim, a parte hormonal, ela é muito importante, ela participa diretamente disso, que estar lubrificada não é um ponto só para o ato sexual, mas também para proteção. Então ali, essa lubrificação, ela impede que micro-organismos passem por ali, essa questão de manter, né, a região mais úmida também é por proteção e funcionamento daquele local, entre outras questões. Um ponto específico que às vezes é discutido, por exemplo, com mulheres que querem engravidar, é que a lubrificação ela faz com que o esperma chegue de forma mais rápida, de forma mais eficiente até o óvulo. Então, essa lubrificação ela não é uma bobeira e a gente tem que prestar atenção nisso. Mas temos que ser honestas e justas com o nosso corpo e com a nossa vida. São tantas mudanças que acontecem que impactam diretamente a lubrificação, e eu vou falar sobre vários temas que têm relação com isso. Dessa vez eu vou focar na lubrificação, que impactam diretamente, mas que fazem parte daquilo que a gente chama de vida. Então a gente passa pela gravidez, pela amamentação, a gente passa basicamente pelo pós-parto, a gente passa pelas noites mal dormidas, a gente passa pelo processo de uso de medicações em geral para a vida, a menopausa em si, entre várias outras coisas, o estresse do dia a dia, tudo isso faz com que o nosso corpo ele não reaja da forma que a gente esperava que ele fosse reagir. Primeiro é a dopamina, que faz parte dessa sensação de prazer, que ela tem essa relação com os hormônios, então com o estrogênio, com a queda de testosterona, com o aumento de progesterona. Então, ali a dopamina ela tem muita relação com a nossa mudança hormonal, mas a dopamina ela também pode ser estimulada através da alimentação, aumentando essa sensação e essa possibilidade de melhor lubrificação quando a gente pensa numa alimentação mais anti-inflamatória, mais antioxidante e também com alguns nutrientes específicos, por exemplo, como a tirosina, que a gente pode fazer essa suplementação. Quando eu penso em tirosina, eu já penso também em condições que elas podem de alguma forma interferir nessa lubrificação, nessa forma do nosso corpo se relacionar com todas as mudanças hormonais, enfim, com tudo que acontece com a gente. E aí eu não posso deixar de falar dos distúrbios de tireoide, que também são responsáveis por mudar a nossa lubrificação, mudar o nosso desejo sexual e por isso investigar o nosso corpo, investigar como os nossos hormônios, não só sexuais, mas nossos hormônios em geral, como eles estão, é muito importante. Um outro ponto que a gente tem que pensar, e também tem relação, por exemplo, com a amamentação, é que a pessoa que tem uma prolactina muito alta, a prolactina não aumenta apenas pela amamentação. Ela pode aumentar, por exemplo, com o uso de anticoncepcionais, certos anticoncepcionais, ela pode aumentar com o uso de prazóis. Então, pessoas que têm costume de usar omeprazol, pantoprazol, Dexilan e essas medicações que são para gastrite, para refluxo, essas medicações podem fazer com que você tenha um aumento de prolactina e esse aumento de prolactina interferir na sua lubrificação. Parece bobeira, né? Mas são tantos pontos que interferem na nossa vida como mulher, que aí você pode parar pra pensar e falar, ok, Bruna, tá, como é que eu faço? A primeira coisa, e que eu não posso esquecer de dizer aqui, é que
Existem muitas pessoas que estão passando por tratamento, por exemplo, usando anticonvulsivos, antidepressivos. E esses recaptadores de serotonina, eles fazem o quê? Eles vão lá, eles encaixam nesse receptor de serotonina e essa recaptação faz com que essa serotonina fique ali por mais tempo, fazendo com que essa pessoa sinta mais relaxamento, com que ela sinta mais esse bem-estar do uso da medicação. E quando a gente tem essa serotonina mais tempo ali, né, nesse sítio onde ele deveria estar, né, e deveria sair, tem um tempo para isso, mas o remédio muda essa ação, essa sensação de prazer, ela acaba não vindo no momento em que você precisa dela para o ato sexual. E isso também vai interferir na lubrificação. Olhando o panorama geral, o que eu posso te dizer é: você tem que focar naquilo que vai trazer saúde para o seu corpo. Então a primeira coisa é fazer o balanço hormonal. Ok, isso você já sabe, porque você escuta em todos os lugares. A parte que eu quero te falar que é diferente é que a gente tem, sim, na alimentação, em suplementação, nutrientes que podem ajudar, como a quercetina, como o resveratrol, que são potentes anti-inflamatórios, antioxidantes. Você tem o uso do gengibre. Você tem o uso, por exemplo, da tirosina, como eu falei, que faz essa melhor produção de neurotransmissores, como a dopamina, que ajuda nessa sensação, nessa lubrificação. Uma alimentação mais anti-inflamatória. E quando eu falo de alimentação anti-inflamatória, entenda que cada um tem a sua alimentação anti-inflamatória. Cada corpo reage de uma forma diferente, mas é pensar naquilo que funciona bem para você. E aí o que funciona bem para você não funciona bem para Maria. Então entenda bem, alimentação anti-inflamatória para você, mas dê preferência. Dê preferência a alimentos que tenham, por exemplo, ômega 3, se você não suplementa ômega 3. Então vá para sementes, por exemplo, semente de girassol, que é uma boa opção, entre outras sementes que você tem no mercado que podem te oferecer isso, os peixes em modo geral, para te trazer também esse ômega 3, que é muito importante para esse processo. O ponto que eu quero que você pense é que a gente precisa estimular esse corpo a entender que você quer viver, que você quer ter essa lubrificação e que é possível isso acontecer. A sua vida sexual ser muito mais do que um momento em que você se sente triste porque alguma coisa não funcionou. Mas mais do que isso, eu quero deixar um final aqui. Prazer não é só ato sexual e você precisa que o seu corpo ele seja estimulado a sentir prazer com várias outras coisas na vida. E aí que eu te pergunto, que fora o ato sexual, você já parou para pensar o que te traz prazer? Esse é o ponto de você se cuidar. Porque esse prazer, essa estimulação, esses neurotransmissores, esses anti-inflamatórios, antioxidantes vão trazer prazer para sua vida. E é prazer no modo geral. A gente não vai pensar só em ato sexual. A gente está falando aqui de modo geral, então eu quero que você pense. O que hoje traz prazer para sua vida?